Meu nome é Etinha Batista Fuser e eu vou falar sobre tudo que antecede a liberação de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. A discussão sobre explorar petróleo na região começou em 2014, quando a empresa britânica BP, British Petroleum, iniciou um pedido de licenciamento ambiental no IBAMA. Esse pedido vinha acompanhado do EIA/RIMA, que é um conjunto de estudos exigidos por lei para avaliar os impactos ambientais do projeto antes dele ser autorizado. O local da perfuração é chamado de Bloco FZA-M59, que nada mais é do que uma área específica do mar, delimitada pelo governo, onde pode haver exploração de petróleo. Em 2017, aconteceram audiências públicas e o MPF, Ministério Público Federal, passou a cobrar mais cuidados, pedindo estudos adicionais sobre impactos em comunidades e no meio ambiente. Em 2020, a BP saiu e a Petrobras assumiu a responsabilidade. Entre 2021 e 2022, o IBAMA analisou muitos documentos e pediu várias correções, principalmente sobre o risco de vazamento e a proteção de animais marinhos. Em 2023, os técnicos do IBAMA recomendaram negar o pedido, e a presidência do órgão rejeitou a licença porque os estudos ainda tinham falhas. A Petrobras então revisou tudo, melhorou os planos de emergência, criou estruturas de atendimento à fauna e fez simulações práticas. Em 2024 para 2025, o IBAMA pediu mais ajustes, inclusive envolvendo comunidades indígenas da região. Depois que todas as exigências foram cumpridas, em outubro de 2025, o IBAMA finalmente concedeu a licença de operação, permitindo a perfuração exploratória, que é a primeira perfuração para verificar se realmente há petróleo. Mi nombre es Carlos Rafael Infante Lima y voy a hablar sobre la liberación de las exploraciones de petróleo en la desembocadura del río Amazonas, una región muy sensible desde el punto de vista ecológico, pero que también posee un gran potencial energético. Por esa razón, el gobierno autorizó nuevas exploraciones que pueden atraer inversores, generar empleo y aumentar la producción nacional. Empresas como Petrobras, ExxonMobil, Chevron y CNPC participan en estos proyectos. Y el Estado espera obtener ingresos importantes por impuestos y regalías. A pesar de los posibles beneficios, existen riesgos significativos para las comunidades que viven del mar y dependen directamente de los ecosistemas locales. Pescadores, indígenas, quilombolas y ribereños necesitan de los peces, de los manglares y del agua limpia para su alimentación, su economía y su cultura. Para ellos, un derrame, la reducción de los bancos de peces o la degradación de los manglares no es solo un problema ambiental, es una amenaza directa a su sustento diario. También temen que la presencia de plataformas y embarcaciones altere los ciclos naturales y afecte la pesca artesanal. Además, los daños ecológicos generan costos económicos muy altos. Recuperar manglares, limpiar derrames o restaurar arrecifes exige grandes inversiones y no siempre garantiza que los ecosistemas vuelvan a su estado original. La pérdida de la biodiversidad afecta a la pesca, el turismo y otros servicios ambientales esenciales para la economía local. Por eso, muchas comunidades reclaman haber sido poco escuchadas, mientras organizaciones ambientales advierten que la región es demasiado frágil para asumir estos riesgos. En resumen, la exploración petrolera en la desembocadura del Amazonas ofrece beneficios económicos, pero implica riesgos ecológicos y sociales difíciles y costosos de revertir. El desafío es equilibrar desarrollo y protección en una región vital para Brasil y para el mundo. Conflictos de interés en la explotación petrolera en la desembocadura del río de Amazonas. Mapa de la región. Con este mapa podemos observar la zona afectada. Zona noreste, que afecta la parte terrestre y acuática. La explotación petrolera en esta región genera tensión entre los distintos actores. Cada grupo tiene prioridades diferentes. Esto provoca conflicto, falta de diálogo y problemas de transparencia. Entre los intereses está del gobierno, que busca crecimiento económico, quiere atraer inversiones y promueve proyectos para aumentar ingresos nacionales. Luego están de las empresas. Su objetivo principal es obtener ganancia, busca explotar recursos al menor costo posible y suelen ejercer presión para acelerar permisos. Y por último, comunidades. Protege el ambiente y los recursos naturales.
mantener su modo de vida tradicional y temen los impactos como contaminación, derrames y desplazamiento. La explotación petrolera en la región es un tema complejo que requiere diálogo real entre todas las partes, transparencia en decisiones y evaluación seria de impactos ambientales y sociales. A recente autorização para a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas reacende o debate sobre os caminhos da transição energética no Brasil. Embora o licenciamento tenha sido concedido após análises ambientais, a decisão ocorre justamente em um momento em que o país reafirma compromissos climáticos e se posiciona internacionalmente como líder na agenda de redução de emissões. Ao permitir novos projetos de combustíveis fósseis, o Brasil envia sinais contraditórios sobre suas prioridades, especialmente diante da urgência de cortar emissões e acelerar a substituição de fontes poluentes por energias renováveis. Enquanto o governo e a Petrobras argumentam que a exploração na região pode reforçar a segurança energética e gerar recursos importantes para financiar uma transição justa, especialistas, pesquisadores e organizações ambientais afirmam que ampliar a fronteira petrolífera contraria o esforço global de limitar o aquecimento e manter o país alinhado às metas assumidas em acordos internacionais. Eles destacam ainda os riscos ambientais associados ao bioma amazônico e as particularidades oceanográficas da região, cuja biodiversidade dinâmica ainda não são completamente compreendidas. A discussão, portanto, não se limita à viabilidade técnica da exploração, mas ao modelo de desenvolvimento que o Brasil pretende adotar nas próximas décadas. Investir em novos poços de petróleo significa prolongar a dependência de combustíveis fósseis, justamente quando o mundo se movimenta para abandoná-los. A transição energética exige decisões estratégicas e coerentes, e cada passo dado hoje influencia o ritmo e a credibilidade do país rumo a um futuro de baixa emissão de carbono. A proposta de exploração de petróleo na foz do Amazonas ameaça um dos sistemas ecológicos e sensíveis mais complexos do planeta. Essa região funciona como uma zona de transição estuarina, que é onde a água doce, rica em sedimentos do rio Amazonas, encontra o ambiente marinho, formando gradientes de salinidade, luminosidade e nutrientes que sustentam uma alta diversidade de nichos ecológicos. Qualquer alteração nessa dinâmica pode desencadear impactos em cascatas. As primeiras etapas da exploração, como levantamentos sísmicos, já representam um risco imediato. Os pulsos acústicos de alta intensidade podem interferir nos mecanismos de orientação, comunicação e comportamentos tróficos de peixes, cetáceos e quilônios. A poluição sonora reduz a eficiência ecológica dessas espécies, prejudicando processos como migração, predação e reprodução. Além disso, a instalação de plataformas e a circulação de navios têm potencial para modificar a estrutura dos habitats betônicos, afetar comunidades planctônicas e alterar a turbidez das águas. Como o estuário amazônico é a área de reprodução e crescimento de várias espécies comerciais e endêmicas, essas mudanças podem comprometer a dinâmica populacional de organismos essenciais para as teias alimentares. Outro ponto crítico é o risco de contaminação por hidrocarbonetos. Mesmo pequenas vazões podem interferir no equilíbrio biogeoquímico, afetando processos como reciclagem de nutrientes, respiração celular de organismos aquáticos e fotossíntese de fitoplânctons. Tais impactos podem deslocar a estrutura das comunidades biológicas, diminuindo a biodiversidade e provocando perda de funções ecológicas essenciais. Por fim, os ecossistemas associados, como manguezais, recifes profundos e zonas de mar aberto, são interdependentes. A degradação de um componente desse mosaico afeta toda a rede ecológica, ampliando a vulnerabilidade ambiental e reduzindo a resiliência dos sistemas frente às mudanças climáticas.
Assim, a exploração de petróleo na foz do Amazonas não representa apenas uma interferência pontual, mas uma ameaça sistêmica e à estabilidade ecológica de toda a região. ¿Cómo revertir los impactos negativos del petróleo en la fauna y la flora? Recuperación ecológica directa. Restauración de manglares esenciales para peces, crustáceos y aves. Son muy afectados por los hidrocarburos. Eliminación de sedimentos contaminados. Reintroducción de especies claves. Rehabilitación de fauna. Centros de rescate y tratamiento de fauna contaminada. Bioremediación, uso de microorganismos que degradan el petróleo. Barreras físicas para contener restos de derrame. También la contención, regulación y prevención, como regulación estricta y fiscalización, auditorías constantes e independientes, limitación de operaciones en zonas sensibles, mejores tecnologías, equipos de perforación más seguros, sistema de sensores y vigilancia satelital para detectar fugas, prohibición de vertidos de aguas residuales. Responsabilidad ambiental. Que las empresas financien fondos de restauración ecológica. Penalizaciones fuertes en caso de contaminación e investigación científica continua. Evaluación total de los efectos negativos del petróleo sobre ecosistemas y las comunidades humanas no es completamente posible, debido a la gran magnitud y persistencia de los daños ambientales acumulados. Sin embargo, sí es viable avanzar significativamente en la recuperación y restauración mediante estrategias sostenidas y colaborativas. La participación activa de las comunidades locales resulta esencial, ya que ellas poseen conocimientos territoriales valiosos, comprenden las dinámicas sociales y ambientales de su entorno y pueden liderar procesos de vigilancia, mitigación y manejo responsable de los recursos. Aunque no se pueda borrar completamente el impacto del petróleo, el trabajo conjunto entre comunidades, gobiernos y organizaciones permite reducir sus efectos, recuperar áreas degradadas y construir un futuro más resiliente y equilibrado.